Então, pessoal, continuando aí do vídeo passado, a gente tinha parado, né, nesse código. E aqui eu vou continuar com vocês para a gente tentar elaborar, para a gente conseguir fazer uma coisa que seja mais, uma análise um pouco mais completa. Aqui, que a gente viu no vídeo passado, ele fez uma análise direto aqui no chat GPT, e aqui ele trouxe um cálculo para nós que é interessante. O último valor da ação menos o primeiro valor, e quanto esse valor, quanto essa variação, essa diferença representa lá do preço inicial. Então, a gente pode ver que essa é uma variação do preço desde janeiro até hoje. Nesse caso, recapitulando aqui, ele valorizou para nós 14%. É só multiplicar por 100 aqui, né, a gente vai ter esse valor em porcentagem. Então, vem aqui, faço vezes 100, tanto para esse quanto para esse, vamos lá. E a gente vai ter esse valor em percentual, né? Eu posso colocar mais informações aqui, etc., por porcentagem, arredondar para 2, mas enfim, tudo isso aqui ele representa para nós que a gente tem um valor de rentabilidade. Então vamos lá para tentar aprimorar esse mesmo código no próprio chat GPT. Pessoal, só por curiosidade, que se vocês quiserem arredondar para 2 números, eu vou deixar aqui, porque às vezes é mais fácil você gravar aqui do que pesquisar. Então você vai vir aqui e vai colocar um comando de... Vai vir aqui e vai colocar o comando de round, vai colocar o cálculo entre parênteses e colocar quantas casas você quer. Aqui, como é 0, ele não mostrou, mas enfim, dessa forma funciona perfeitamente. Então bora continuar. Vamos voltar aqui para o nosso chat GPT e eu vou falar o seguinte. Então, pessoal, aqui assim, dentro desse código, quais teorias de cálculo nós podemos aplicar para achar a melhor opção? Vamos ver o que ele retorna para nós, porque assim, se você não tem um conhecimento específico, você pode ir perguntando para ela retorna teorias que a gente pode estar utilizando. Na minha cabeça aqui, eu já queria calcular o beta da ação, que é a variação, para a gente entender qual que tem menos risco, mas quero ver a sugestão que ela vai dar para nós. Se ela não der uma sugestão muito grande, a gente vai pro beta direto. Então eu vou executar, se tem um erro que talvez tenha que voltar para poder fazer acontecer. Então, pessoal, então eu já me trouxe mais umas informações aqui, né, de análise fundamentalista, né, onde são cenários econômicos. Não é intenção aqui, porque a gente vai ter que analisar balanço da ação, lucro da ação. Não é essa informação que a gente vai trabalhar aqui. Claro que a gente podia agrupar tudo isso num data frame e utilizar isso de forma lucros por período para ver se isso impacta a ação, mas a gente não é agora o foco desse vídeo. Análise técnica também, a gente não vai estar usando agora. Modelo de precificação, esse que seria mais interessante. A gente pode usar uma equação matemática para estimar o valor justo dessa ação, mas também precisa de mais informações da ação. Para ter um valor justo, a gente precisa do valor que tem no balanço patrimonial, para a gente poder calcular, por exemplo, o preço do valor patrimonial por ação, etc. Então, também acredito que não é no foco. Eu posso fazer uma análise de risco, então. Essa análise de risco que a gente pode usar só com os dados que a gente tem da volatilidade dos preços da ação. Então eu vou pedir para ela aqui calcular uma informação que traga para nós um cálculo, na verdade, sobre risco. Então ele trouxe para nós aqui o seguinte: para calcular o risco movido em cada uma das ações, a gente pode usar um cálculo de volatilidade dos preços. A volatilidade mede a variação dos preços das ações ao longo do tempo. Então, como é que é isso? Ele vai trabalhar para nós dentro daquela cotações, aquele histórico de cotações, ele vai retornar qual que é a volatilidade. Nesse cálculo, quanto maior é a volatilidade, maior é o risco. Quanto menor a volatilidade, menor o risco. Então, a gente tem uma forma de ver qual que é a ação que tem mais rentabilidade e tem o menor risco. Geralmente, o investidor ele tende a buscar as ações que têm o menor risco. Aqui a gente vê, então, ele vai fazer o cálculo da STD, que é a função de desvio padrão, que é Standard Deviation, vai elevar ao quadrado na função raiz. O número 252 é utilizado para converter a volatilidade anual em diária, então, ok. E abaixo segue o exemplo do código. Da mesma forma que eu estava lá, ele calculou aqui, então. Percent change, a gente vai trabalhar para vocês verem, mas é um cálculo que traz o percentual de mudança diária. E aqui ele vai pegar o percentual de mudança diária, vai elevar o desvio padrão e vai elevar ao quadrado, utilizando 252 para ter ele diário no ano.
Com isso aqui a gente vai ver qual que é mais arriscado e qual que não é. Vamos combinar? Vamos olhar? Então aqui, eu vou copiar só essa parte de baixo, que é o que a gente já não tem ainda no nosso código. Voltando aqui, então vamos apagar o que a gente fez. Tem a função aqui, ó, Clear Output Cells, que ele vai limpar todas as saídas de todas as células. Então eu não vou usar o fechamento, eu vou usar igual no vídeo passado, se vocês acompanharam aqui comigo, ó, eu vou mostrar de novo para quem está vindo aqui. Eu fiz a importação aqui dos dados usando o Pandas Data Reader e o Yahoo Finance. É importante que tem que chamar esse método aqui para corrigir uma biblioteca aqui do PDR, do Pandas Data Reader. E aqui a gente chamou, olha, tem o df.head. Aqui eu tenho a abertura do dia, a máxima, a mínima, o fechamento e o fechamento ajustado. E também o volume. Geralmente, cálculo de ações, a gente usa o fechamento ajustado, que é o que realmente fechou o dia, sabe? Então, levando com base nisso aqui, a gente vai descer lá embaixo, em vez de usar o close, vamos usar o adjustment close. Aqui eu vou vir no adjustment close. E antes de eu executar o código aqui embaixo, vamos ver como é que isso vai se comportar. Eu tenho aqui, tá certo. Então aqui, ó, perfeito. Na ação 2, que a gente chamou aqui, que é o Itaú, e aqui tem a Petrobras, aqui no YouTube a gente tem a variação percentual dela. Então, de um dia para o outro, lá no dia 3 para o dia 4, ele variou 0,2%. Na verdade, 2%. Ele variou, esse aqui tem que lembrar que ele está em decimal. Então, a gente, para ter em porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, aqui ele variou 2%, aqui ele variou menos 1%, 2%. O que é interessante? Com esse percentual de mudança, a gente pode achar dias que tiveram a variância muito grande. E esses dias que tiveram maior variação, a gente pode tentar correlacionar com outras ações, com eventos, com notícias. Não, assim, daqui para frente fica muita informação. Mas vamos focar nessa análise aqui. Então, eu tenho percentual de mudança das duas ações, da Petro e da... Então, aqui é Petro e aqui é o YouTube 4. E aqui a gente vai, então, ver o cálculo de volatilidade. Vamos vir aqui ver o que ele calcula para nós aqui. O NP eu tenho que fazer a importação. Vamos lá. Aqui eu não importei. Importei o Pandas, mas tem que importar o NumPy. O NumPy trabalha com esses cálculos estatísticos. Aqui o NumPy como o NP. Então o NP aqui vamos calcular. Ó, ele já me trouxe aqui o retorno da volatilidade desse do 2 e da 1. Então a gente pode ver que o Itaú ele tem a maior volatilidade. A gente viu aqui que a ação 2, como a gente executou aqui, ó, a ação 2 tem 14% de rentabilidade. Então é uma rentabilidade maior. Eu posso vir aqui muito bem. Como é pouca ação aqui, eu não preciso fazer assim. Eu vou só vir aqui e vou dar um print na rentabilidade de um e na rentabilidade do outro para a gente ter essa comparação. Vamos fazer o 2 vezes 100. Então, aqui primeiro é o Petrobras e aqui segundo é o YouTube. Ó, então o Petrobras, na verdade está errada a informação. Na verdade não. A gente fez aqui. Vamos olhar uma coisa aqui para saber se está errado mesmo. Ó, ele fala para nós que a Petrobras está com uma variação negativa, mas está errado. Esse cálculo aqui ele está errado. Bom, provavelmente as variáveis alteraram, eu preciso ir lá e ajustar de novo. Mas ele está calculando que teve na Petrobras, que é a ação 1, uma queda de 20% do preço lá lá do início, mas não teve. Ele teve foi alto mesmo. Vamos fazer aqui, ó, vamos colocar a informação certa também. Aqui como eu fiz o preço de fechamento ajustado, aqui eu também vou calcular em cima do preço de fechamento ajustado. Agora é para dar mais correto. Isso, agora então tá certo. A Petrobras teve uma variação
de janeiro muito maior. A gente pode ver aqui, ó. Então é equivalente a 35%. Já o YouTube aqui, se eu não me engano, é o Itaú, ele teve aqui 19% desde o início de janeiro até agora. Então a variação foi menor. Agora a gente vai calcular qual deles que tem a menor volatilidade. Só de olhar o gráfico dá para entender que a menor volatilidade aqui vai ser o Itaú. Então, que é o menor risco. A Petrobras teve uma volatilidade gigante, olha quanto que teve de volatilidade diária, né? Então aqui, vamos ver qual que tem a maior volatilidade. Aqui ele vai calcular para nós em expressão numérica, né? Eu prefiro fazer igual a gente fez aqui. Vamos trazer aqui para nós o cálculo. E aqui vou usar 1 e aqui eu vou usar o 2. Ó, a primeira é a mais arriscada. Teve variação de 40% do preço nesse último 1 ano. Geralmente o investidor, quando ele vai fazer análise, ele vai olhar esses dois fatores. Não importa você só olhar a rentabilidade, porque você tem que saber qual que é a perda máxima que você está disposto. Nesse sentido, 40% é a perda máxima que você está exposto dentro desse ativo. Então, vale a pena você ganhar 35%, mas estar disposto a perder 40% do seu capital? Então, essa é a análise que se faz. Então, tendo a proporção análise risco-retorno, talvez fosse mais interessante aplicar nessa, que rendeu 19%. Entende? Aí vai a análise, né? A gente pode trabalhar em cima. Mas, pessoal, esse vídeo então já teve... Então, pessoal, esse vídeo já teve o tempo de 10 minutos, né? Então, obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente se você tem a vontade de ver alguma coisa específica em Python, né? Eu vou continuar trabalhando vídeos aqui em Python para a gente conseguir fazer mais análise aí, em outros códigos ou com o mesmo código, e eu vou estar postando em seguida. Lembrando, tem um curso de Python para trabalhar com automação, que vai ajudar muito você a trabalhar aqui todo dia a dia e melhorar a qualidade do seu código. Dá uma olhada, é um preço bem barato. Clica no link lá, pelo menos para ver, agrade, se interessa, né? E se interessar, compra o curso que não é meu, eu estou indicando, porque é um curso muito bom mesmo. E, pessoal, obrigado. Até a próxima.